O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. No início da oração da missa de hoje, nós dizemos assim: ó Deus, dai-nos amar o que ordenais e esperar o que prometeis. Tem umas coisas interessantes. Primeiro, esperar o que prometeis. É o que aparece na primeira leitura, que o profeta Isaías promete. É o finalzinho do livro dele. O finalzinho do livro do profeta Isaías tem essa passagem bonita, lá no capítulo 66. No início do livro ele é difícil, ele é duro, porque ele chama a atenção, corrige o povo de Israel dos seus pecados, para que eles se arrependam e a desgraça não se abata sobre eles. Só que eles não se arrependeram e a desgraça se abateu sobre eles. A segunda parte do livro é o livro da consolação, quando o profeta exorta o povo a ser consolado por Deus mesmo, que vai salvá-los, que vai enviar também um Salvador que vai carregá-los. E aqui no final tem toda a restauração, porque no final o povo de Israel tinha esperança de voltar a ter o que eles tinham antes, de voltar a ter a sua terra, voltar a ter o seu povo todo reunido ali. E quem aqui também não pensa nisso às vezes? O que eu precisava para ser feliz? Alguém que perdeu alguma coisa vai pensar: olha, se eu tivesse de volta aquilo que eu perdi, talvez eu estaria feliz. Ou aquela pessoa, se minha família pudesse ser unida de novo, como era antes, como a gente se reunia antes, acho que eu seria feliz. É um pouco esse sentimento que o povo de Israel tem aqui. Se voltasse a ser como era antes, eu seria feliz. Mas o que Deus promete aqui é mais do que era antes. Ele promete que não só o povo vai se reunir todo de volta na sua terra, muitos nunca voltaram, muitos, a maioria morreu no exílio, longe de casa, e nunca mais voltaria para a sua terra. Deus promete que não só todos o seu povo voltaria para a sua terra, todas as suas tribos, mas também muitos outros povos que nem sequer o conheciam. E mesmo dentre esses muitos outros povos, nos quais nós estamos incluídos,
ele diz que também de alguns desses outros povos, Deus escolheria levitas e sacerdotes para oferecerem sacrifícios para ele. Quer dizer, antigamente, somente os da tribo de Levi, de Israel, podiam ser sacerdotes. Agora a promessa de Deus é que não só os israelitas todos vão voltar para casa, mas também muitos outros povos, e dentre esses outros povos, inclusive, terão sacerdotes dentro deles. A gente vê cumprindo esse oráculo hoje. Nós estamos vendo os povos todos se voltando para o único Deus de Israel. Mas o interessante desta passagem é que é uma promessa muito maior do que aquilo que eles esperavam. E se a gente pensar no que nós esperamos, o que nós gostaríamos para sermos felizes, o que Deus promete é muito mais. É muito mais do que o que a gente espera, do que o que a gente gostaria. Essa é a promessa dele, que nós devemos esperar, diz a oração. Mas, por outro lado, existe uma coisa interessante nessa oração. Deus nos ordena, a gente pede, dai-nos amar o que ordenais. Interessante, né? Como é que você pode ordenar alguém a amar? A gente sempre pensa, mas amar é uma coisa espontânea? Como é que você pode ser ordenado a amar? E na segunda leitura também tem algo que vai na mesma linha, que ele diz assim: firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. É interessante, a gente pensaria o contrário também, né? Eu preciso primeiro ser curado, para depois eu conseguir caminhar direito e com firmeza. Mas aqui a palavra pede o contrário. Ele pede que a gente firme as nossas mãos cansadas e os passos, para que a gente seja curado. É algo que muda um pouco, mas se a gente levar a sério, nos também diz algo ao coração. E é o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Quando este homem diz, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus antevê o que ele quer dizer. Ele quer dizer, será que eu vou me salvar? E é a pergunta que todos nós devemos fazer. E Jesus responde, esforçai-vos, fazei todo o esforço possível. Às vezes a gente pensa assim, mas será que são muitos ou são poucos que vão se salvar? A resposta de Jesus é dirigida para cada um de nós. Esforçai-vos. Esforçai-vos, porque a porta é estreita. É uma palavra dura. É uma palavra que fere o nosso coração, mas é uma palavra de correção, como apareceu na segunda leitura. É o pai que corrige o seu filho, a quem ele ama. Assim também é a palavra do Senhor, que nos corrige, que nos acerta, porque diz Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Exige esforço, não porque a gente vai merecer a salvação com o nosso esforço exatamente, mas é porque Deus quer nos fazer fortes, porque Ele nos faz fortes a caminho da salvação. Ele diz, esforçai-vos. O caminho para a salvação exige esforço, exige renúncia, exige que a gente coloque todo o nosso empenho. E se a gente não está fazendo esforço, renúncia, se não é custoso para nós de algum modo, então algo não está totalmente certo. Porque São João Maria Vianney fala que se a gente não bate de frente com o maligno no nosso caminho, é porque a gente está andando na mesma direção que ele. Quando a gente vai subir uma montanha difícil, se a gente não está sentindo certo cansaço para subir a montanha, é porque a gente está descendo a montanha e não subindo. É o que o Senhor nos diz hoje. Ele usa essa imagem da porta estreita, que é difícil de passar. Essa porta estreita, para a gente passar por um vão estreito, é preciso duas coisas. É preciso que a gente esteja em forma para conseguir passar naquela porta, e por outro lado que a gente não carregue coisas que não podem atravessar aquela porta. Vamos pegar os dois exemplos. Imagine que existe uma porta estreita que leva para o paraíso. Se eu quiser atravessar carregando uma mochila, uma mala enorme, eu nunca vou conseguir atravessá-la. Ela não consigo atravessá-la, não importa quantas vezes eu tente, enquanto eu não largar essa mochila ou esta mala enorme. Isso é símbolo dos pecados graves, dos pecados que ferem a caridade com Deus e o próximo gravemente, e que é impossível a gente passar por aquela porta carregando esta mala, carregando esta bagagem grande que não consegue atravessar.
Esses são os pecados graves. Mas às vezes a gente abandonou aquilo que é mais grave e às vezes a gente está querendo passar pela porta, mas a gente ainda não está completamente em forma. Então, aí, o que a gente faz? A gente faz jejum, a gente faz atividade física, a gente faz nosso esforço até que a gente tente ficar em forma para entrar naquela porta estreita. É o esforço de abandonar os pecados veniais, aqueles mais leves, aqueles pequenos apegos que ainda assim nos impedem de passar pela porta, mas que não são sem jeito. Com as grandes malas é impossível de passar, não tem como. Enquanto não se abandonar, aquilo não é possível de passar por aquela porta. Por outro lado, dos outros modos, pode ser sofrido, pode ser doloroso, pode ser difícil, mas é possível se o nosso corpo tem saúde. E Jesus está falando da alma, não exatamente do corpo. Ele está falando da alma. Aqui ele faz uma correção. Muitas vezes Deus nos corrige ao longo da nossa vida. Se a gente olhar com sinceridade, às vezes Deus nos corrige através de uma frase de uma pessoa, através de uma situação que acontece na nossa vida, aquilo nos corrige. E as correções de Deus, aqui o autor da carta aos Hebreus dá um critério para perceber. As correções de Deus não são agradáveis, porque nenhuma correção é agradável, mas ela produz um certo fruto de paz. A gente reconhece, é verdade, essa pessoa tem razão, essa situação me diz algo. Quantas vezes aqui isso não aconteceu com cada um de nós, talvez na família ou no trabalho? Alguém que dirige para nós ali uma frase, que talvez até aquela pessoa esteja querendo ferir a gente, mas quando você para e pensa, fala assim, olha, essa pessoa tem razão. Cada um, se olhar com honestidade, pode reconhecer que as correções, as situações, algum insucesso que a gente tem na vida, um projeto que a gente tentou e de repente não deu certo, pode ser, nem sempre é, mas pode ser uma correção de Deus. Pode ser que aquilo de repente nos ensine algo também do caminho para o céu. Nem sempre todo insucesso, toda coisa dolorosa é uma correção de Deus, mas algumas são. E aí a gente tem que aproveitar e reconhecer. E a gente reconhece que, claro que nunca é agradável ser corrigido por Deus, mas a gente sente aquele fruto de paz, depois a gente sabe, fala, olha, realmente, isso aqui eu precisava mudar, isso aqui não estava bem. É a imagem do exercício físico. Claro que o exercício físico serve para o corpo, de novo Jesus está falando da alma, ele não está falando do corpo. Mas o exercício físico é assim. Quem faz exercício físico, e eu recomendo que todos façam, não porque vai levar para o céu, mas porque é bom para a saúde, né? Mas é bom. Quem faz atividade física sabe que quando você vai fazer, você vai lá para a academia, vai fazer sua natação, tudo, você fala, nossa, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. E aí, de repente, você vai, depois que você faz, você sente, nossa, que bom que eu fui. Fez bem. Mas por que é assim? É assim quando nós estamos com saúde. Se o nosso corpo está realmente doente, a gente vai fazer atividade física e fica até pior. Assim também é o que Jesus está nos dizendo aqui. Esforçai-vos, escutai as correções. E essa correção transmite paz, porque é o próprio Senhor que está conosco e nos fortalece e nos torna saudáveis. É Ele que nos cura quando nós firmamos os nossos passos e nós firmamos as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Quem faz, às vezes, quem já fez o caminho da fé, aquele caminho lá para Aparecida, ou qualquer outra caminhada longa, quando chega à noite, ou às vezes até de manhã cedo, está com as pernas todas doloridas, sente que talvez não vai conseguir andar naquele dia. Mas depois que você firma seus passos e começa a caminhar, parece que ao longo do caminho a coisa vai ficando mais fácil, não é? Assim também é a nossa vida de fé com Deus. Nós devemos firmar os nossos passos, fazer esforço, fazer renúncias de coisas que nos afastam de Deus e que não estão bem, e que nos afastam do tempo de oração, que nos afastam da caridade, do serviço com os outros, da generosidade, da honestidade no nosso trabalho, da delicadeza na nossa família. Nós devemos da insensibilidade, do consumismo. São coisas que às vezes são difíceis de tirar, mas nós devemos firmar as mãos cansadas e os joelhos abatidos. A gente pensa, nossa, mas já estou tão cansado, como é que eu vou poder conseguir? Firme os passos, que Deus vai ser a nossa saúde, a nossa força. A segunda leitura promete, firme os passos para que seja curado. Então o Senhor nos pede esforço.
Ele nos pede um esforço confiantes nele. Ele nos ordena que nós amemos. Então nós damos os passos que Ele nos pede que demos, com fé. Porque a gente sabe que se a gente der os passos que Ele nos pede, não vai faltar o seu auxílio, não vai faltar a sua cura, não vai faltar a saúde da alma, para que nós possamos chegar aonde Ele promete, que é muito mais do que nós esperamos. Que a Virgem Maria nos sustente com a sua intercessão, todos os santos que firmaram seus passos em meio às maiores dificuldades, como São Bartolomeu, o apóstolo de Jesus, que hoje nós comemoramos, que todos eles possam interceder por nós, para que diante das exortações e das correções de Deus, a gente leve a sério, firme os nossos passos e sejamos curados por Ele. Amém.